Olá, meu nome é Igor. Eu me formei no final de 2020 em cinema. Eu vim falar um pouco sobre o meu trabalho de conclusão de curso, que se chama Algaroba Matriarcal, que é um estudo sobre memória feminina e instalação de vídeo. Eu sabia que eu queria fazer alguma coisa diferente. Nós, na faixa, a gente tem a oportunidade de fazer projeto, né? Então eu comecei a pensar em projetos que envolvessem arte contemporânea, mas que evidentemente tivesse uma relação muito direta com o cinema. Eu acabei esbarrando com experimentações com instalação de vídeo de artistas como Kátia Maciel, Letícia Parente, André Parente. E também eu já tinha em mente que eu queria falar sobre as mulheres da minha família. No início da pesquisa foi muito centrada na questão da identidade, né? Porque a memória ela está intimamente relacionada com a identidade, seja identidade pessoal ou identidade coletiva. Eu acabei pensando assim muito sobre ela pelo contexto em que essas mulheres da minha família viveram, porque eu vim de família paraibana, interior da Paraíba, no Cariri Oriental, numa cidade chamada Gurjão. Elas vieram para o Rio de Janeiro a partir dos anos 70, migração laboriosa mesmo. Eu decidi entrevistar algumas delas que ainda estão vivas, que ainda podem falar sobre isso. Eu introduzo o meu trabalho apresentando um pouco sobre o conceito de identidade, principalmente identidade a partir da segunda metade do século XX, que tem pontos muito característicos, catalisados por diversos acontecimentos históricos que criam um ser humano assim mais fragmentado, com identidades mais múltiplas e contextuais. E essa é a questão que eu acabo trazendo no primeiro capítulo, que se chama As Paraíbas. E aí eu também comecei a pensar sobre a questão da região mesmo, né? O que é o Nordeste, o que são essas Paraíbas. E eu esbarrei com estudos sobre regionalização e sobre como o Nordeste acaba sendo um espaço discursivo que busca criar uma homogeneidade que não existe, que não é real, mas que é interessante para as classes hegemônicas, né? Tanto as classes hegemônicas desses espaços mesmo, quanto as classes hegemônicas do centro do Brasil, que seria o sul do Brasil, que é São Paulo, Rio de Janeiro. Enfim, tem relação com a própria noção da seca, né? O Nordeste como esse lugar da seca, o lugar infértil. O homem nordestino como a pessoa mais humilde, bruta, mais animalizada. Tudo isso tem muita relação também com dinâmicas do próprio racismo, principalmente contra indígenas e negros. E eu acabo trazendo isso no meu trabalho também. Outra questão que é muito forte é a própria migração, o que seria a migração e por que ela ocorre. Ela começa a ocorrer no Brasil em um passo muito grande por conta da urbanização da segunda metade do século XX. E aí cria-se um discurso social que liga as grandes cidades à migração, a uma possibilidade de ascensão social. Nesse caso específico das mulheres da minha família, cria-se um Rio de Janeiro idílico, onde há empregos, onde há fartura. Eu também trago, assim, a questão da migração como uma atividade coletiva e familiar. Se estabelecer nessas grandes cidades sempre tem um intuito de criar um grupo familiar em outro seio que não a sua terra natal. E aí no capítulo seguinte eu trago uma reflexão sobre a tradição feminina, sobre o que é ser mulher e como isso foi criado, como isso está relacionado à própria configuração econômica e, consequentemente, ideológica da sociedade ocidental. E aí eu falo sobre a repartição entre o ambiente público, que é um ambiente essencialmente masculino, e o ambiente privado, que é a casa, que é o lar, que é administrado pela mulher. E aí a gente sempre pensa numa relação de produção masculina, ou seja, o homem está no mercado de trabalho, o homem efetivamente produz, ele é um cidadão producente, enquanto a mulher ela tá no papel da reprodução. Também se relaciona com o próprio mito da maternação, que a mulher é responsável pelas suas crias, pelas suas crianças. É uma história basicamente sobre gênero e classe, porque essas mulheres elas vieram para o Rio de Janeiro para trabalhar como domésticas, elas
não puderam viver esse mito da maternação completamente. Por uma questão de sobrevivência, elas tinham que romper com um discurso social que definia o que era ser uma mulher de verdade, e elas não conseguiam exatamente ser essa mulher de verdade, devido ao fato de que elas não vieram de famílias abastadas, não têm possibilidade de criar seus filhos sem correr o risco de passar fome, né? No capítulo seguinte eu falo sobre a própria instalação artística, sobre o que seria o meu projeto. Inicio essa reflexão falando sobre a instalação de vídeo. A instalação de vídeo ela tem essa proposta de romper com o dispositivo institucional do cinema, de cadeiras, o projetor saindo do fundo, a tela na frente, o público imerso, mas parado. Com a instalação de vídeo a gente acaba espacializando esse campo cênico. A obra, ela também faz parte da vida real. E aí, o produto da obra é a interação, é o processo entre o espectador e a obra mesmo, e o dispositivo criado pelo artista. E aí tornou-se interessante pensar nos signos da arte, em como eu conseguiria comunicar todos esses elementos, todas essas histórias, toda essa força feminina, criadora, para uma instalação de vídeo. Eu cheguei aos signos da arte, propriamente dito, que são parte de um conceito criado pelo Deleuze, em que o artista ele traz estilo e cria uma essência para objetos quando ele põe esses objetos nesse contexto, como signos da arte. Então eu decidi fazer minha instalação artística com alguns elementos que conseguissem reunir diversas perspectivas sobre essas mesmas histórias. E são 3 histórias que são contadas, né? De uma tia-avó minha, tia Margarida, da minha tia de primeiro grau, minha tia Jade, e da minha avó, que é a Marli. Eu queria valorizar essas histórias que são as histórias que não se veem, as histórias que são subrepresentadas ou que são representadas por outros. Essa instalação de vídeo seria basicamente um espaço envolvido por um mosquiteiro, porque o mosquiteiro foi muito importante pra mim. É muito importante pra mim quando eu penso na Paraíba, porque minha primeira viagem pra Paraíba, quando eu ainda era criança, ela era repleta desses mosquiteiros que são tecidos muito, muito leves, que tem uma sensação onírica quando você deita e se envolve em um mosquiteiro. Também o som do mar, que é muito importante na história dessas mulheres. O Rio de Janeiro é a cidade do mar e foi a primeira vez que elas tiveram contato com o mar. Eu queria trazer essa força, essa ambientação do som do mar, que é essa gosma criadora, né? De onde veio toda a vida. Eu também coloquei São Sebastião, que é um santo muito importante para essa história, porque é o ponto de contato, é o ponto de encontro entre Gurjão, que é a cidade de onde elas vieram, em que o padroeiro também é São Sebastião, assim como no Rio de Janeiro, porque elas acabam vivendo metade da vida no Rio de Janeiro e metade da vida lá na Paraíba, né? Elas nascem na Paraíba e vêm pra cá. O São Sebastião é esse vínculo que não se rompe, e também essa nova oportunidade que aparece, esse novo desafio que aparece. Nessa instalação, ela é composta por prateleiras, como um altar, como um gongá de umbanda. E a prateleira de cima, ela é ornada com uma televisão antiga, que data dos anos 70. Dentro dessa televisão vai passar uma videoarte, que seria a simbiose. Ela representaria a simbiose entre essas identidades paraibana e carioca. O São Sebastião sendo quebrado, 2 imagens de São Sebastião, uma em gesso cru e a outra colorida, né, pintada. Eu quebraria a fronte dessas 2 imagens e embaralharia esses pedaços e reporia um no outro, representando mesmo essa ligação, essa destruição e reconstrução. Só que é uma reconstrução em que a gente não volta para o mesmo lugar em que se esteve, mas a gente cria um novo. Na prateleira de baixo, na prateleira seguinte, seria uma balança com fios de algodão, com novelos de algodão, porque há uma história que a minha avó me conta. Ela colhia algodão para conseguir dinheiro,
para conseguir se manter. Depois que colhia o algodão, que é um trabalho muito massivo, ela molhava para que ele pesasse mais e ela pudesse ganhar um pouco mais de dinheiro, porque o dono dos sítios ele pesava logo após a colheita para poder dar um valor proporcional. Ela fazia isso como um traquejo mesmo de sobrevivência. Eu queria trazer essa luta, essa força. E então esses fios de algodão eles são ligados a uma bacia que está logo abaixo no chão, como raízes que se espalham pelo lençol freático. Só que esse lençol freático ele não é feito só de água, ele é feito de memórias. Então essa bacia ela é repleta de água e fotografias, como se fosse um banho de ervas. Há uma infusão, mas o que se dilui não são os aromas, não são as propriedades das ervas, são as memórias mesmo. É a tinta da fotografia, é o papel. Tudo isso representa um banho de memória, representa uma fonte de memória. E ao redor dessa bacia há 7 velas de 7 dias, cada uma representando uma das mulheres impactadas por essa migração. É uma construção de um altar, mas também de uma árvore. Porque a algaroba, eu descobri pesquisando e conversando muito com elas, que é uma árvore muito resistente e típica dessa região em que elas nasceram, que não é muito carente de água. É uma árvore forte, é uma árvore que dá vida, é uma árvore que nutre, porque ela também é usada para se alimentar, ela produz vagens. Tudo isso fez muito sentido para mim, junto. Todas essas referências, todos esses signos, para mim, cada detalhe é uma história. Cada detalhe é um pedaço do Rio de Janeiro e um pedaço de Gurjão que se encontram. Então, ter essa oportunidade de falar sobre isso é absolutamente incrível pra mim. Meu TCC é basicamente sobre isso, a algaroba matriarcal é basicamente sobre isso. Eu planto a minha algaroba, mas deixo ela seguir pro mar que ela quiser.